Bom dia, Marcos. Eu tô aqui para mostrar o código de Xistra. Eu escolhi esse modelo porque esse daqui foi o que eu fiz a minha pesquisa da última vez, na outra, quando a Laís estava responsável, a gente desenvolveu um relatório sobre e foi um dos responsáveis pelo Dijkstra. Ele utiliza eu também utilizei da lista de adjacência nesse caso, porque como a gente está procurando caminhos de peso, eu achei mais interessante de a gente poder visualizar isso daí como uma lista de adjacência. Eu fiz esse código em C, diferente do outro que está em Java. Na verdade eu não fiz, né? Eu peguei na internet. O Dijkstra existe, ele não foi desenvolvido por mim. E eu vou explicar ele agora. Primeiro a gente tem um struct, porque você não trabalha com struct diretamente, para representar um nó da lista de adjacência, que aí tem o vértice, o peso e o próximo nó. Isso aqui é uma estrutura para representar uma lista de adjacência, né? Porque isso aqui é um nó, isso aqui é a lista. Isso aqui é um construtor para criar o nó. Isso aqui é um construtor para criar o gráfico. Isso aqui adiciona um aresta ao grafo, né? Você bota o grafo, aonde, o destino, o peso. Aí aqui, se o grafo não for direcionado, ele adiciona pro outro lado invertido. Ele adiciona a aresta inversa, né? Que ele não é não direcionado. Isso aqui é a função encontrar o vértice com o menor caminho que não foi visitado. Isso aqui é o negócio que implementa de Dijkstra. Ele inicializa com um monte de função. Isso aqui ele itera sobre todos os vértices. Distância infinita. Ele também tem o caso de visitados e o anterior, que é -1, né? Porque caso ele não tenha visitado nenhum, ele vai começar com visitando nenhum. A distância começa no vértice de início. Aí ele passa isso aqui até acabar todos os vértices. Ele faz uma função menor distância. Ele vê se for -1, então não tem mais vértice, ele para. Se não, é visitado 1, né? Porque agora ele visitou 1 na posição U. Aí que ele cria uma temporária, um tempo, né? Ele vai passando um por um, que ele vai para vértice, aí ele pega o próximo peso. Isso aqui, se a distância não tivesse sido visitada e a distância for diferente de infinito, e a distância mais o peso for menor do que a distância final aqui do V, a distância da posição V, ele recebe essa distância mais o peso. Ou seja, o Dijkstra ele funciona como? Ele vai criar uma árvore, uma lógica de árvore, ele não cria uma árvore exatamente, que ele vai fazer como? Ele vai começar no primeiro coisa, ele vai pro próximo, ele vai escolher o próximo menor e vai continuar caminhando. Aí ele vai somando o peso. Então, por exemplo, eu tenho A e ele está conectado com B e o C. Caso o A, B seja menor do que a C, ele vai para AB. Aí ele aciona esse peso e vai. O que é menor? O AB, alguma outra? ABD ou AC? Se for o AC, ele ignora o B e volta pro C e ele fica refazendo isso até encontrar o menor. Aqui, né? Ele vai pro próximo. Ele aqui encontra caso não tenha caminho. Caso o caminho de menor, que aí é o começo, o final e a distância. E aí o caminho. E aí ele mostra aqui o caminho. E aí ele libera a memória, porque eu sei enjoado. Aqui ele adiciona a borda, né, o edge, que o Dijkstra vai trabalhando com a lista. Não, o Dijkstra não, a própria lista. É aqui o exemplo 1 com o gráfico. E o exemplo 2 com o mesmo gráfico, mas em posições diferentes. Eu vou mudar isso aqui, porque eu não sei se você vai brigar por ser só um usado em dois contextos. Então vamos fazer isso daqui. Aí vamos pôr 2, 2, 2,
2, 2, 2, 2, 2, 2. Outro construtor. Os vértices eu vou fazer do mesmo tanto para evitar problema. Perdão. 2. 2. Eu vou deixar isso aqui porque eles são um caso diferente e aí a gente roda. O menor caminho entre 0 e 5 é 14, mostra os pesos, e o menor é de 7, que é de 1, 3 e 4. Certinho? Certinho. Vou parar as aulas agora. Muito obrigado. Bem, independente se deu 5 minutos ou não. Ai, ai.